Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Salmos de Isaías. Provérbios de Isaías. Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Os versos 12 ao 30. Todo mundo achou aí? Isaías 40, de 12 ao 30. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou com o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para os holocaustos. Todas as nações são perante ele como que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e de cadeia de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra ou para a criação? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e o seu tronco já se seca. Quer dizer, a vida deles é como um vapor. Quando um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha. É passageira a vida dessas pessoas. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas, porém, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para o Senhor.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos louvar o Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos diante da Tua Santa Presença, para, com as nossas vidas, apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é um culto racional. Senhor, responda às nossas orações. Senhor, fale aos nossos corações através da Tua Palavra, encha-nos do Teu Santo Espírito. Eu creio que cada uma dessas pessoas que o Senhor trouxe aqui dentro deste lugar, deste local, o Senhor não as trouxe por acaso. Não foi porque alguém chamou o Senhor, incomodou o coração dessas pessoas para estarem aqui na Tua presença. E para ouvir a Tua Palavra, que é mais poderosa do que qualquer arma bélica deste mundo, Senhor. A Tua Palavra tem poder de tirar uma pessoa do inferno e colocar ela na vida eterna, nos céus. O mundo, a nossa vida, não se limita a essa esfera terrena. Um dia nós vamos morrer. E a Tua Palavra diz só há dois lugares. Ou nós vamos estar diante da Tua presença, ou nós vamos estar no inferno. E o inferno não é como o mundo diz, que vai haver cerveja, brincadeiras, músicas, nada disso. A Tua Palavra diz que o inferno é lugar de tormento. É um local onde a alma vai perecer, vai ser destruída eternamente. O sofrimento é eterno. A dor é eterna. E talvez ninguém nunca nos disse isso, ó Pai. Mas a Tua Palavra nos diz, ela nos enfatiza, ela fala da realidade do inferno. Então, como o Senhor mesmo diz em Tua Palavra, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, que ao ouvirmos a Tua Palavra, Senhor, que ao atentarmos às Suas santas Escrituras, em reverência e temor, porque o Senhor não tem compromisso com as palavras do pregador, o Senhor tem compromisso com a Tua Palavra. Então, em reverência, ó Pai, toca no coração dessas pessoas para que tenham reverência, respeito à Tua Palavra, Senhor. Se tiver que tomar água, se tiver que ir no banheiro, que vão agora. Mas que estejam todos atentos aqui, Senhor. Não em reverência a mim. Não em reverência a um culto, não porque estamos em um local fechado, mas em reverência ao Senhor e à Tua presença. O Senhor está presente aqui. O Senhor é mais visível e notório do que qualquer pessoa que está aqui nesse local, Senhor. Visto a Tua grandeza, visto a Tua majestade, nós vamos observar isso hoje, quem o Senhor é. Ajude-os, Deus, a reverenciar e a temer o Senhor. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti. Fale aos nossos corações através da Tua Palavra, que essa semente caia em uma terra fértil, Senhor, que germine e que dê muito fruto no coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu te peço isso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém e amém. Então, antes de explicar um pouquinho a preciosidade e a grandeza desse texto, eu vou falar um pouco vou fazer uma introdução sobre o contexto histórico, tá? O profeta Isaías, ele é considerado o profeta evangélico. Por quê? Ele é aquele que com mais clareza, com mais transparência apresenta, mostra, revela o Senhor Jesus Cristo 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Ele recebe seu chamado profético no ano da morte de um grande líder de Judá. Quem é esse líder? O rei Uzias, que ficou no poder cerca de 52 anos. Esse livro, essa obra, essa escrita é muito estimada e preciosa para o povo de Israel até hoje. E é dividida em pelo menos duas partes para fácil entendimento. Primeiro, dos capítulos 1 a 39, o profeta traz o aspecto histórico. O que é isso? Mostrando a ação de Deus na história daquele tempo. O profeta Isaías, ele estava profetizando a tribo de Judá. Então o povo estava sofrendo ali com um exílio, ia passar para aquele exílio. Então o profeta Isaías está ali anunciando, prenunciando o que haveria de acontecer com aquele povo. Então dos capítulos 1 a 39 são os acontecimentos que vai haver com aquele povo, certo? Dos capítulos 40 ao 66, o profeta Isaías faz uma aplicação a essas verdades. O que é isso? Trazendo uma mensagem de consolo, uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de pacificação, uma mensagem também messiânica, referindo-se a Jesus Cristo,
logo depois de 700 anos, a essa nação. Então, nesse texto em específico, ele mostra a necessidade de consolar, tranquilizar o seu povo, o povo de Deus. E em específico nos versos 40, no capítulo 40, versos 12 a 31, ele revela que não existe possibilidade, expectativa, chance de consolo, de tranquilidade real, sem ter uma visão plena, clara, notória de quem Deus é. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Você já fez essa pergunta? Todo mundo tem uma resposta, né? Simples, né? Deus é tudo. Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é imenso, Deus é grandioso. Qual o conceito que as pessoas têm sobre Deus, que perdura na mente das pessoas sobre a pessoa, referindo à pessoa de Deus? Qual a opinião acerca de Deus? Qual o entendimento, a revelação que todas as pessoas têm acerca de Deus? Karl Marx, pai do materialismo dialético, diz que Deus não passa de uma criação, uma invenção na mente humana. E se Deus não passa de uma criação, uma invenção na mente humana, é diminuir Deus à mente, o intelecto humano. E se Deus ele é facilmente inventado pelo ser humano, ele não é Deus, não pode ser Deus. Então Karl Marx está totalmente errado. Para os ateístas, Deus não existe, não há nenhum ponto específico que mostre, que revele, que denote que existe um Deus. Para os agnósticos, diz que se Deus existe, ele não pode ser conhecido, não pode ser revelado. Para os politeístas, diz que não existe somente um só Deus, mas diversos, muitos, inúmeros deuses. E você pode adorar esse Deus da forma que você achar melhor, cultuar ele como der na sua cabeça. Esse é o politeísmo. O duísmo diz que Deus até existe, mas ele está muito longe de nós, ele não intervém pessoalmente nas suas criações. Quer dizer, eu posso levar a minha vida, fazer o que eu quiser da minha vida, e Deus não tem como interferir, agir soberanamente sobre a minha vida. Ele existe, mas ele está em um local muito longe. Ele não pode estar aqui na terra, não pode estar auxiliando o seu povo, e seja isso pelo seu espírito ou seja isso pelo seu filho. E isso é o pensamento do duísmo. O pandeísmo diz que Deus existe, sim, mas ele está misturado com a criação. Ele está na natureza, ele está como a Índia, né, tem vários a adoração a vários deuses, até o animal, até a vaca é adorada na Índia. Então o pandeísmo acredita nisso, que através da criação de toda coisa formada, a árvore pode ser adorada como um deus, a vaca pode ser adorada como um deus, um animal irracional pode ser adorado como um Deus. Essa é a ideia do pandeísmo. E a pergunta que não se deve calar: Deus, quem Deus é? Como Ele é? Quem é Ele? Deus existe? Há uma afirmação lógica sobre a existência de Deus? Nós temos vários textos e nós cremos nas Escrituras, nós vamos entender de forma correta. Então, para que nós venhamos a observar se Deus existe, vamos entrar no campo teológico, nas Escrituras. Para nós, por que falar sobre a majestade, a grandeza de Deus, que é o que o profeta Isaías está dizendo aqui nos versos 12 a 31? Por quê? Para que nós venhamos a dar uma glória excelsa a Deus de forma verdadeira, para que nós saibamos quem realmente Deus é, para nós situarmos quem nós somos e quem Deus é, e para nós servirmos ao Senhor de forma correta e lógica. Quando nós conhecemos a Deus, a nossa fé é mais elevada, o nosso conceito de adoração será mais elevado, as nossas convicções serão mais fortalecidas, depois de conhecermos mais e mais quem é Deus. Primeiro, a sua unidade. O que é isso? A singularidade de Deus. Existe somente um só Deus. Hoje no mundo, né, as pessoas falam, vários caminhos levam a Deus, são vários deuses que você pode adorar, tem o Santo Antônio, São Pedro, Santa Maria de Fátima, Nossa Senhora, a Senhora deles da Aparecida, enfim, não existe isso. E incrível porque a igreja católica adora vários deuses, mas eles têm por via de regra, de fé e prática, as Escrituras.
E em Salmos capítulo 115, o versos 15 em diante, vai falar que a adoração à imagem de escultura é uma abominação a Deus. E eles leem as Escrituras e não conseguem discernir e entender pontos específicos dela. Então, o primeiro ponto, a unidade, a singularidade de Deus. Existe somente um só Deus. Monoteísmo, somos monoteístas. Existe um só, deísmo, Deus, um só Deus. Existem dezenas de religiões politeístas que adoram vários deuses, mas a Bíblia, as Escrituras, revela, enfatiza, afirma a unidade, a singularidade de Deus. Só existe um único Deus, um somente Deus. Deus é uno, não existe outro ser compatível, comparável à sua categoria. Deuteronômio 6, verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Não ligue, não fica ligando com a tonalidade da minha voz. Ligue, reflita sobre o que Deus está querendo dizer nas Escrituras, quem Ele é. É isso que a gente tem que ter em mente. Ele é o único Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Tem várias religiões que existem vários deuses. Mentira, as Escrituras, é a vida, desde o início da criação, a gênese da criação, tudo está nas Escrituras. E Deus se revelou, se mostrou ao homem uma única vez como um único Senhor, um único Criador, um só Deus. Deuteronômio 6,4, Deuteronômio 4,35, o Senhor é Deus e não há outro a não ser Ele. Deuteronômio 4,35. João 17, verso 3. O que está acontecendo em João 17, verso 3? Oração do Senhor Jesus Cristo. Ele está orando ao Pai. O que ele vai dizer nessa oração? Que te conheçam a ti, Senhor, por o único e verdadeiro Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus. Deus é um só em essência. Um só, Ele é um só Criador, um único, perfeito, eterno, e dividido ali, como o texto vai dizer, em essência, em caráter, de forma trínua. Como isso? Através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas falam que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É Espírito Santo. É uma parte do Santo Deus. Como você pode dizer isso? Romanos 8, capítulo 28 em diante. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas semelhantemente o Espírito do Senhor nos assiste em nossas fraquezas e intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, quem sonda o coração? Deus, o Senhor, sonda os corações. Tem vários textos em Salmos que vai dizer isso. Porque aquele que sonda os corações, Deus, sabe qual é a mente do Espírito. São duas pessoas, Deus e o seu Santo Espírito. Sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que Ele intercede pelos santos. Então, Deus, através do seu Santo Espírito e através do seu Filho Jesus Cristo. A forma de Deus se revelar à sua humanidade foi através da natureza, através das Escrituras e, por fim, através do seu Filho Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Somos um. Não existe três deuses. É um Deus. Em caráter, em essência. E se revelou através do seu Espírito Santo, que introduz, faz com que a mensagem, as Escrituras, a palavra chegue ao nosso coração, e através do seu Filho Jesus Cristo, para que nós venhamos a ser o quê? Salvos por meio dele. Então, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, convivendo em perfeita harmonia, em uma só essência. Segundo ponto, Deus ele é Espírito. João 4, versos 23 a 24. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas antes disso o Senhor vai falar o quê? Deus é, Jesus vai dizer isso, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, não tem forma, não tem como defini-lo. Por isso a idolatria, a forma de você querer fazer uma imagem para mostrar essa imagem é igual a Deus, uma abominação para Deus. Deus odeia esse tipo de adoração, odeia esse tipo de atitude, não agrada a Deus, não satisfaz a Deus. A coisa que Deus mais trouxe rancor, ódio na presença, na essência de Deus, é a adoração a ídolos.
Várias passagens, Israel fez isso. Salmo 115, tem vários outros textos. Reduzir a Deus, diminuir, minimizar o infinito no finito, o imaterial no material, uma blasfêmia. Ele não tem corpo. Textos bíblicos falando, que refletem ali, falando, nossa, mas tem textos que falam sobre o olho de Deus, sobre a mão de Deus não está encolhida, é um eufemismo. Deus não tem corpo, é um eufemismo para termos uma ideia compreensível pela mente humana que Ele é Espírito e Ele é inexplicável. Ele é Espírito. Terceiro ponto, Ele é eterno, Ele não tem início, não terá fim. Miqueias 5:2, aquele cujas origens são desde a eternidade. Deuteronômio 32:40, e afirmo pela minha vida eterna. Ele é eterno. Jó 36, verso 26, eis que Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos, não se pode calcular. O que Ele é então? Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente e Ele é autossustentável. Ele é eterno. Nós vamos entrar depois no campo que o profeta Isaías está querendo dizer em cada termo que está querendo dizer aqui. Aqui é só uma breve introdução. Ele é imutável. O que é isso? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Israel, filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por quê? Vocês não são destruídos? Porque eu não mudo. O que ele está querendo dizer? Eu fiz uma promessa com vocês e eu vou cumprir. E eu não vou destruir vocês, não vou acabar com vocês, porque vocês são infiéis, porque ele tem compromisso com a sua palavra. Compromisso com o que ele prometeu para o povo. Se ele falou, ele cumpre. Não é igual a gente, que fala, amanhã eu vou lá fazer esse serviço para você e não vai. Amanhã eu vou lá fazer isso e você não vai. A gente não tem compromisso, a gente é infiel. Mas Deus não, Ele é fiel. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai dar um Salvador, Ele deu um Salvador. Ele cumpre, Ele é fiel com a sua palavra. Nós somos infiéis. Ele é fiel. Hebreus 3:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Tiago 1,17, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele é imutável. Eu só falei só alguns atributos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a grandeza do nosso Deus. Por quê? Daniel 11:32 vai dizer o quê? O povo que conhece o seu Deus se tornará o quê? Forte. Um povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proeza. Sabe por que tem tanta pessoa depressiva, tanta pessoa triste dentro da igreja, tanta pessoa insatisfeita, tanta pessoa que não tem paz, tanta pessoa que não tem alegria, tanta pessoa que não consegue amar, tanta pessoa com ódio, com rancor, com raiva? Sabe por que existe tudo isso? Porque não conhece o seu Deus. Ela é fortificada na sua própria força, é fortificada na psiquiatria, é fortificada nos seus recursos, no seu dinheiro, no seu salário, no que você tem, no que você quer, almeja conquistar. Mas o texto diz, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. O que é isso? Será bem sucedido. Sabe por que não consegue vencer os pecados, vencer as tentações? Porque não conhece a Deus. Não conhece a Deus. João 17, verso 3, Jesus diz, esta é a vida eterna. Você quer saber o que é a vida eterna? Jesus vai dizer isso, palavra do Senhor, que te conheçam. Se você conhecer a Deus, olha o que Jesus está querendo dizer, você vai saber o que é a vida eterna. Qual que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem conhece a Deus, conhece o caminho da vida eterna. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso. O texto vai dizer em Jeremias 9, 23 e 24, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quer se gloriar de algo? Não é por causa que você está bem sucedido, não é porque você tem uma empresa, não é porque você tem um recurso, não. Se glorie em conhecer a Deus. A sua vida é passageira, a nossa vida é passageira. É como um vapor, é como uma folha que se seca. A gente não sabe, pode sair daqui, ser atropelado ali e morrer. Uma doença cometeu uma amiga minha essa semana, estudou comigo, 33 anos, teve um AVC. Você sabe o dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer com você daqui meia hora, 40 minutos? Você sabe o que vai acontecer no seu serviço amanhã?
Não, que isso, misericórdia, não, isso não vai acontecer, irmão. A gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Não tem como você acrescentar um côvado, um palmo do seu dia, um palmo dos seus anos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso ele vai dizer, é isso, a finalidade é que a gente conheça o Deus verdadeiro, para que a gente ingresse, adentre a vida eterna, para que a gente seja salvo. Quer se gloriar? Quer se enaltecer? Quer se ensoberbecer de algo? Alegre-se por conhecer a Deus, conhecer o seu Filho, Jesus Cristo. Então, através desse texto, nós vamos observar quem é Deus. Primeiro, qual que é o pano de fundo? O que está acontecendo aqui no livro de Isaías, quando ele vai escrever esses versos 40 em diante? O pano de fundo, o povo estava se queixando, lamuriando, estava questionando, indagando Deus, porque Deus não tinha dado forças para ele, porque esses acontecimentos do exílio que o profeta estava profetizando era muito duro, porque isso tinha que acontecer com a gente, porque esse tipo de acontecimento, porque esse período grande que nós vamos ter que passar pelo exílio. Eles começaram a questionar e indagar. Não é o que acontece com a gente? Só furar um pneu de um carro, só perder um serviço, a gente começa a reclamar. Uma coisinha mínima que acontece com a gente, já começa a lamuriar. Aqui o povo ia ficar 70 anos. Não é 70 dias, não é 70 meses, é 70 anos escravo. 70 anos escravo pelo povo babilônico. 70 anos, é uma vida inteira. Ninguém aqui ainda tem 70 anos. Tem alguns que já estão chegando aí. Mas é 70 anos, é uma vida inteira. É uma vida inteira. E eles iam passar por isso. Isso começa a questionar. Então, se nós tivermos os olhos abertos agora, a leitura que nós fizemos, e percebermos o que o texto tem a nos dizer, você vai observar aí que ele está vazado, repleto de perguntas. E não é somente qualquer pergunta, são perguntas o quê? Retóricas. O que é isso? Por quê? Para enfatizar, expressar uma reflexão, para trazer um efeito dramático, enfatizar algo. Praticamente em todo capítulo vai haver ali perguntas retóricas, o profeta indagando a Deus e o povo questionando e Deus falando com o seu povo. A primeira reflexão sobre a grandeza de Deus, a majestade, a soberania de Deus sobre a criação. E como Deus não tem compromisso com o que eu vou dizer, Ele tem compromisso com a sua palavra, então deixa abertas as escrituras. Olha, observa aí o verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfo o pó da terra e pesou os montes em romandas e os outeiros em balança de precisão? Aí no verso 26 agora, pulou só um pouquinho. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. O que ele quis dizer com isso? O que ele está enfatizando aqui? Imagine a grandeza, a amplitude, a vastidão do universo. Você já tentou mensurar? Ninguém tem. Nenhum cientista consegue com precisão dizer qual é o tamanho, a extensão do universo. Alguns dizem que tem 93 bilhões de anos-luz. Alguém consegue ousar, algum cientista, um ser humano, é capaz de afirmar com exatidão o tamanho do universo? Ninguém. Ninguém consegue. Ele é maior em extensão. Quem é maior em extensão? Ele é maior em grandeza, mais prodigioso, mais eterno do que o universo. Deus. Nem a mente mais prodigiosa consegue entender, definir a grandeza e a extensão do universo. Mas Deus é maior que o universo, Ele é transcendente, Ele é além dos limites, é irracional, é sublime, é superior, mais elevado. Não conseguimos entender. O que o texto está querendo dizer aí? Primeiro ponto, mede céus a palmos. 2 palmos, 3 palmos de Deus é o tamanho do céu inteiro, do mundo inteiro. É o que o profeta está querendo dizer. Conhece o nome de cada uma das estrelas e chama-as pelo nome. Ele não apenas criou todo esse universo, não apenas mede as águas de todo o mar na concha de sua mão, não apenas conhece cada grão de areia, ele tem o controle de todo o universo, sustenta todas essas coisas, como 60 bilhões de células vivas em nosso corpo, como em nosso olho tem mais de 10 milhões de fios duplos encapados, que é mais complexo que a construção da cidade de São Paulo inteira. Deus fez isso.
com o poder da sua palavra, haja luz, haja céu, haja terra, e formou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, ele fez isso. Ele fez isso, criou todas as coisas no poder da sua palavra. Olha a grandiosidade de Deus, olha só a vastidão da mente, da grandeza de Deus. A perfeição das digitais de Deus está em cada obra de sua criação. Jó 42, verso 2 vai dizer o que? Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Olha Gênesis capítulo 1, olha Gênesis, olha o que Deus fez, as grandezas de Deus. Consegue mensurar isso? Olha as estrelas, olha a extensão, o céu, a terra, o mar. Tem um texto de Salmo que vai dizer, o Senhor vai dizer assim, que todas as coisas foram formadas por meio dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois ele eternamente. Romanos capítulo 13. E também vai dizer em Salmos, quão maravilhosos são os teus pensamentos, quão grande é a soma de cada um deles. Se contássemos, excedem os grãos de areia. Contaríamos, sem jamais chegar ao fim. Grandiosidade de Deus. Quer mais? Salmo 139, versos 1 a 9 em diante. Senhor, tu me sondas e me conheces. Você vai falar assim, quando eu acordo e quando eu faço o meu dia a dia, ninguém me vê. Minha esposa não vê, ninguém vê. Meu filho não. Você acha que não? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Desde quando você levantou, Ele sabe o que você está fazendo. Talvez você nem ligue para isso hoje, mas você pode pagar com isso na eternidade. Talvez você não queira reverenciar a Deus, queira amar a Deus e buscar a Deus hoje, mas um reflexo vai ter na eternidade com isso. E Ele vai dizer, Senhor, tu me sondas e conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Aquela coisa que você pensou, que é desagrado, que não agrada a Deus, o pecado. Penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu deitar e o meu levantar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e o Senhor já sabes toda. Eu queria falar alguma coisa para a pessoa, não falei, mas Deus viu que você ia falar. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Ele tem controle sobre você. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Quer dizer, o Senhor faz tudo isso, como é que eu vou compreender? O Senhor é complexo, o Senhor, e não está somente com você, com 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Ele é, como o texto vai dizer, onipresente, está em todos os lugares, simultaneamente ao mesmo tempo. Onisciente, Ele sabe todas as coisas que você pensou, que você ia fazer, e o que você fez escondido, Ele sabe. E onipotente, Ele tem todo o poder, Ele controla, Ele não deixa que aquele carro te atropele, Ele não deixa que aquilo aconteça com você, Ele não deixa que essa doença que acometeu milhares de pessoas no mundo chegasse até a sua casa, chegasse até você. Ele faz isso. Onipotente, Ele tem todo o poder, toda a grandeza, toda a majestade. Então, olha só a grandeza, o poderio que esse Deus tem. Então, quando o profeta está questionando com o povo está questionando por que passar por isso, por que tudo isso. Ele vai mostrar, primeiro ponto, a grandeza de Deus. Segundo ponto, ele vai fazer uma reflexão sobre a grandeza de Deus, a majestade de Deus, sobre o conhecimento. Você acha que você é sabichão? Você acha que você tem todo o conhecimento? Você acha que é porque você tem um pouco de conhecimento você é melhor que os outros? Versos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu a vereda do juízo? Quem lhe ensinou a sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? O que ele está querendo dizer aqui? Quando eu e você temos conhecimento, olha só que precioso isso. Quando eu e você temos conhecimento de algo, nós temos esse tipo de conhecimento, por quê? Porque nós recebemos de alguém. Você é pedreiro? Porque alguém, você viu alguém trabalhando como pedreiro e alguém te ensinou isso. Você também, encanador, porque eu mecânico, porque alguém me ensinou a trabalhar com moto, com isso. Você trabalha, o seu serviço, o seu dia a dia, não é somente isso. Nós temos um conhecimento de algo porque nós recebemos de alguém, porque nós somos instruídos, ensinados. Alguém foi o nosso mentor. Seja para trocar uma lâmpada dentro de casa, seja para trocar um chuveiro, seja para trabalhar, seja para ser honesto, seja para ser fiel, nós aprendemos isso com alguém, seja até na nossa higiene pessoal, nós aprendemos isso com alguém. Enfim,
Alguém nos ensinou todas as coisas que fazemos no decorrer de todos os anos de nossa vida. Sejam nossos pais, sejam os nossos avós, sejam os nossos professores, sejam tios, sejam amigos, enfim. A pergunta é: quem instruiu Deus? Quem falou assim: Deus, você tem que ser santo. Deus, você tem que fazer a terra, o planeta desse jeito. Deus, você tem que fazer o universo desta forma. Deus, o olho não pode ser tantos fios assim, tem que ser menos fios no olho. Deus, o coração tem que ser bombear um pouco mais rápido e até esse limite, e menos até esse limite. Quem foi o professor de Deus? Que escola Deus ingressou? Quem ensinou as equações, as fórmulas para criar o universo a Deus? Quem deu a Deus um entendimento? Isaías começa a mostrar com perguntas retóricas que Deus é a fonte, a nascente, o fontículo do saber. Não decorre de outra fonte para que ele possa ter aprendido. Ele é a origem, o início de todo o conhecimento. Ele é a cabeceira de todo o saber. Ele é a mina de toda a ciência. Dele brota toda a verdade. Dele emana e procede todo o saber humano. Vem dele, ninguém ensinou ele. E como vai dizer João Calvino, e isso corretamente, você e eu só podemos conhecer, entender, relacionar com esse Deus, porque Ele decidiu se revelar a mim e a você. Não foi você que foi atrás dele, Ele escolheu você. Ele se revelou para você, através das Escrituras, através do seu Filho Jesus Cristo. Quer se gloriar? Glorie-se nisso. Deus deu o privilégio de eu conhecer Ele através da palavra. Esse é o privilégio. A nossa vida não se limita a essa esfera terrena. Deus deu o privilégio de a gente ser salvo, porque conhecendo Ele, esta é a vida eterna. Que conheçam a Ti, que conhecendo a Deus a gente vai encontrar salvação. Ele escolheu, isso é sério, Ele escolheu você para que você conheça Ele e seja salvo por Ele. Ele é eterno, Ele não precisa de você, nunca precisou de você. Ele não precisa da sua adoração, Ele não precisa do seu louvor, Ele não precisa do seu culto, Ele não precisa de mim para estar aqui pregando. Ele não precisa de nós, é nós que precisamos dEle. É você que precisa ser salvo por Ele. É você que precisa alcançar Deus, clamar a Deus: Senhor, salva-me. Ele não precisa de você. Jesus, orando ao Pai, vai dizer: graças te dou. Por quê? Graças te dou, ó Pai, Criador do céu e da terra. Por quê? Porque ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes a quem? Aos pequeninos. Sim, porque assim foi do teu agrado, Senhor, revelar, mostrar, anunciar essas coisas. Para quem? Para nós. Você é sábio, você é inteligente? Ou você é pequenino? Eu sou pequenino, eu preciso aprender de Deus, conhecer a Deus, querer mais de Deus. Ele decidiu se revelar a você. Ele decidiu se mostrar a cada um de nós que está aqui. Então, o profeta Isaías termina a sua segunda reflexão mostrando o quê? Deus, Ele está acima de todo conhecimento, porque ninguém ensinou Ele. Ninguém ensinou Ele. Ele é a fonte do saber. E Ele decidiu dividir esse conhecimento e essa sabedoria com nós hoje. Até hoje, com toda a sua humanidade. Terceiro ponto, a reflexão sobre a grandeza, a proeminência de Deus em relação às nações. Verso 15 ao 18. Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo. O que é um pingo? Pingo resolve alguma coisa? Pingo mata a sede? Um pingo a mais num copo d'água vai fazer uma diferença? Um pingo só no copo vai matar a sua sede? Não faz diferença nenhuma. Então, o profeta está querendo mostrar de uma forma tão esdrúxula, pequena, que as nações, e olha só que interessante, as nações são como um pingo que cai num balde, e como um grão que não tem efeito nenhum na balança, e as ilhas são como o que? Imperceptíveis, são como um pó fino que se levanta. Você já jogou um pó? Sabe como você levanta, joga até um ar ali no freio e levanta aquele pó? Aqui está falando que as nações, as ilhas são como um pó fino. Aquele pó tem uma reverência, a hora que está passando ali, depois aquele pó sobe e cai. Às vezes é até imperceptível. Nem todo o Líbano, olha que interessante que ele vai dizer, o que era o Líbano? O maior produtor de árvores nobres de todo o mundo. Lembra Salomão, quando ele vai construir o templo, o que ele espera? As árvores da onde? Do Líbano.
Nem todo o Líbano, que era como, na época de hoje, é como a Amazônia, com a vastidão de árvores ali, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. O que é isso? Ainda que tivessem os melhores e mais vistosos e perfeitos e seletos animais do mundo, não daria para fazer um sacrifício e um holocausto para ele. As nações, todas as nações, Rússia, Estados Unidos, China, Japão, Brasil, América Latina, todas as nações do mundo inteiro são para ele como um pingo de água, não tem efeito nenhum. Consegue entender isso? E não somente todas as nações de hoje, as nações também que vieram a tempos antigos, os babilônios, os amorreus, enfim, são considerados como nada perante ele. É isso, se Deus fizer isso, mostrando, revelando a eles. Todas as nações são perante ele como coisas que não é nada. E ele não vai dizer só isso. E ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Todas as nações, sejam do passado. O que é do passado? O Egito, o Faraó, a Assíria de Senaqueribe, a Babilônia de Nabucodonosor, a Pérsia de Dario, de Ciro, de Artaxerxes, de Artaxerxes, no Império Grego de Alexandre o Grande, o Império Romano de César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, as potências mundiais de hoje, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Japão, todas as nações juntas, agrupadas, reunidas, é como nada, é como menos do que nada, como um vácuo diante de Deus. Será que eu estou conseguindo enfatizar, pelo menos mostrar a grandeza de Deus? Ninguém pode ser comparado com ele, nem as bombas atômicas do mundo inteiro, nada se compara ao poder e à grandeza de Deus. Ninguém. Ele é absoluto, ele é ilimitado, ele é todo poderoso. O El Shaddai, Gênesis 17:1, que está acima dos querubins, assentado em seu trono e governa todos os reinos do mundo. Isaías 37:16. Isaías vai além na sua observação, como o texto vai dizer em versos 19 a 21. Olha aí, o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e de cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado ou mostrado, revelado a vocês desde o princípio? Ou não atentastes para o fundamento da terra? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está profetizando em Judá, o reino do sul, que é rodeado, ele era rodeado na época por nações pagãs, idólatras, que tinham muitos deuses, representados por várias imagens de escultura, vários ídolos, várias estátuas. O que são isso? O que são essas estátuas, ídolos, imagens? São imagens formadas por mãos humanas, formada pelo homem, um artífice, um artesão que escolhia a melhor madeira, os melhores ouros, a melhor prata para forjar uma efígie. E ele, observando esses muitos deuses adorados pelo povo, pelas nações pagãs, diz: o que são esses ídolos diante de Deus? Eu te pergunto, o que com uma imagem da senhora deles aí é comparado a Deus? Ela tem boca e não fala, ela tem olhos e não vê, ela tem ouvidos e não ouve, ela tem mãos e não apalpa, ela tem pés e não anda. E a Bíblia diz, a Bíblia que a Igreja Católica prega, diz que adora esse tipo de imagem, anda de joelhos 300 a escadaria de 300 degraus, para adorar uma imagem que tem boca, tem olho, tem ouvido, tem mão e tem pés e é inerte. O que a Bíblia diz? A Bíblia de Deus, que eles também buscam, leem a mesma Bíblia, que quem adora essa imagem, quem adora essa senhora que eles adoram, torna-se semelhante a ela. Inerte. Um vácuo. Nada. Aí eu te pergunto, você acredita numa imagem que é formada por um homem, que não tem valor, não vai te agregar em nada? Ou você acredita num Deus que criou todo o universo, que sustenta você hoje, que te dá vida, que te formou desde a fundação do mundo, e além do mais, Ele te deu vida, vou dizer que no futuro, através do Filho de Jesus Cristo.
Você vai adorar o que é feito pelo homem? Irmão, o homem fez. Um homem fez isso aqui, eu vou adorar isso aqui que um homem fez? Não, parece que é ilógico. É ilógico, é irracional isso. Eu tenho que adorar o Criador. Quem o criou? Peraí, vai além disso. Não, isso aqui eu que criei. Mas quem me criou? Quem me formou? Eu fui formado do ventre da tua mãe. Quem formou tua mãe? Quem formou? É assim vai. Quem formou o homem? Quem formou a criação, a natureza? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo foi feito por meio dele, Deus. Mas é porque se eu não tiver essa imagem, eu não vou conseguir chegar mais perto de Deus. Não. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que é isso, Débora? Toda oração que você vai fazer a Deus, no final da oração que você fizer a Deus, você fala: Senhor, eu te peço isso em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Ele é o mediador entre você e Deus. Não é nenhuma imagem, não é nenhuma estátua. E Deus vai dizer isso. Eu posso ler aqui, Êxodo capítulo 30, entre outros. Deus não quer imagem, nada formado, nem semelhante ao céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nada. A adoração é exclusiva a Ele. O que são esses ídolos diante de Deus? E até hoje, quantas pessoas existem ainda no Brasil e no mundo que se prostram diante de um Deus que eles mesmos formaram, forjaram, fabricaram com as suas próprias mãos? Um Deus, um ídolo, uma imagem que se colocar ali, ela vai ficar ali, ela não vai sair dali. Se você colocar lá, ela vai sair de lá? Não vai sair de lá. Se você jogar ela no chão, ela vai ficar caída no chão. Se você jogar ela no fundo de um rio, ela vai morrer afogada, vai ficar lá pro resto da vida. Se você ficar, colocar ela no alto de uma montanha, ela vai ficar lá. Se você tropicar nela, ela quebra e cai. De tão sensível que é formado pelo homem. Você prefere adorar isso ou a Deus? Faça uma comparação, é uma reflexão. Que isso, mas a minha família inteira aprendeu desse jeito, a igreja. Irmãos, leem a Bíblia. Quer conhecer a Deus e ser salvo? Leia as Escrituras. Eu não tenho compromisso nenhum, não quero convencer ninguém aqui. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. Ele que vai abrir o teu coração, abrir o teu entendimento. Eu não tenho pretensão nenhuma disso. O Espírito tem esse poder. Não cabe a mim. O meu papel é ser um arauto, como a palavra diz, pregar, anunciar, mostrar o que está escrito. Cabe a você, e pelo poder do Espírito Santo, você ser convencido através das Escrituras. Esse artífice, essa estátua, essa esfinge, ela não tem poder, ela tem aparência, ela tem forma, tem fisionomia de ser vivo, mas não é vivo. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, não tem vida, não tem poder, não tem qualquer virtude. Deus é incomparavelmente superior a qualquer coisa feita por mão humana. Portanto, como eu disse, Ele não precisa de você, Ele não precisa do seu culto, Ele não precisa da sua adoração, não precisa do seu louvor, não precisa da sua obediência, não precisa do seu jejum, não precisa da sua fidelidade, muito menos Ele precisa do seu amor. É você que necessita dEle, você precisa conhecer de verdade esse Deus, você precisa ser salvo por Ele. Para os espíritas, Deus precisa de você para que a obra seja concluída. Nas Escrituras, é você que precisa de Deus. Lê lá Jó 40, versos 3 a 24. Jó começa a indagar a Deus. E ele não blasfema contra Deus, mas ele começa a indagar os acontecimentos. Ele foi, aos olhos, ele estava sendo justo, foi justo aos olhos de Deus, fazendo as coisas corretas. Por que estava acontecendo isso com ele? Deus vai indagar: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quem é você, Jó? Vai lá, lê lá o texto. Jó, capítulo 40, versos 3 a 24. Você vai ficar espantado. Jó, onde você estava quando eu formei os animais? Onde você estava quando eu levantei os fundamentos da terra? Quem é você, Jó? Essa é a pergunta. Quem nós somos diante de Deus? Nós precisamos de Deus, não é Ele que precisa de nós. Qual é a aplicação, o efeito, a finalidade que esse texto aqui tem para trazer por nós? Primeiro, nós vemos que Deus é maior que a criação.
Deus é soberano em conhecimento, ninguém ensinou ele. Terceiro, Deus tem proeminência, poderio sobre as nações. Quarto, nenhuma imagem, nenhum ídolo, nenhuma estátua se compara à ação dele em nossas vidas. Tem um quinto ponto aqui que o texto vai dizer aí, que ele é maior do que todos os príncipes, que os reis da terra. Por que ele é maior, mais elevado que os príncipes dos reis da terra? Ué, Hitler está onde agora? Mao Tse-tung lá, não sei lá. Onde estão esses homens? Onde está Nabucodonosor agora? Morreram. Estão tudo debaixo da terra. Daqui a uns anos, esse líder político que está aí na nossa nação hoje também vai. O Donald Trump também vai. Esses homens não são nada, eles vão morrer uma hora. Deus é eterno. Ele é eterno, é isso que ele está querendo dizer. Ele é maior do que qualquer líder levantado aqui nessa terra. Esse é o quinto ponto. Qual é a aplicação? Você crê que Deus é soberano de verdade? Então por que nós nos queixamos de tantas coisas? Por que nós reclamamos tanto no nosso dia a dia? Por que nós lamuriamos tanto? Por que nós questionamos tanto? Se Ele sabe o que está fazendo, por que a gente fica indagando isso? As ações, os revés não estão encobertos diante dos olhos do Senhor. Ele controla o universo, mas Ele olha também para mim e para você. Ele é incansavelmente, e todo momento Ele cuida de você. Verso 28, o texto está aí. Ele anda, acima de tudo, Ele anda, está conosco. A sua alma, ainda que a nossa alma esteja cansada, ainda que o pecado nos aflija, ainda que haja tanta injustiça, tantas fraquezas, tantas lutas que nós venhamos a passar, Ele vai dizer o que? Vinde a mim, vós todos estáis cansados e sobrecarregados, Mateus 11, 28, e eu vos aliviarei. Ainda que a nossa mente, ainda que a nossa alma, ainda que o pecado ali nos traz esse desânimo, Ele restaura, Ele traz o ânimo, Ele traz o vigor. Talvez eu e vocês sejamos cansados, mas o Senhor está aqui. O Rei da Glória, esse Todo-Poderoso que eu acabei de citar aqui, Ele está aqui. Ele está vendo você. O Deus Todo-Poderoso está presente para dar a você o verdadeiro descanso, aliviar o seu coração, acalmar a sua mente, serenar a sua alma, trazer refrigério para a sua vida. Como o texto vai dizer, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E eu vou terminar com o último texto, que esse é o compromisso que Deus tem comigo e com você, tá? Tem Colossenses 1, verso 13. E antes de você lamuriar, questionar Deus, faça uma reflexão. Eu preciso conhecer mais esse Deus, eu preciso ser salvo por Ele. Mas Ele concedeu uma promessa a cada um de nós, e Ele cumpriu com essa promessa. Colossenses 1, verso 13. Toda vez que você estiver triste, cabisbaixo, leia esse texto aqui. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém. Ele te salvou, tá? A sua vida não se limita a essa esfera terrena. Lembre-se disso, tá? Pode ser que daqui a alguns dias, meses ou anos, talvez a gente não se veja mais. Mas tenha uma convicção: eu preciso conhecer a Deus, eu preciso ser salvo por Ele. Senhor, revela-se a mim. Faça essa oração todos os dias. Amém? Vamos orar a Deus.